Oi pessoal, mais um vídeo aqui da série dos tipos psicológicos e esse encerra a série. Espero que você tenha assistido a todos os vídeos e tenha curtido o conteúdo. Se você ainda não entrou no site da Solução Ativa para fazer o cadastro lá e conhecer o seu tipo psicológico no nosso inventário, entra lá, dá uma olhadinha. Tá bem interessante, acho que tem conteúdos que vão enriquecer essa sua descoberta dos tipos. Eu acho que tem um aprofundamento interessante que esse inventário propõe. Eu já falei aqui dos tipos psicológicos, que é introversão e extroversão. Falei das funções psicológicas de julgamento, que são o pensamento e o sentimento. E falei das funções psicológicas de percepção, que são a sensação e a intuição. E agora eu chego aqui no julgamento e na percepção, que são as letras J e P que aparecem lá no inventário dos tipos, que nasce lá com o MBTI da Isabel Myers e tal, mas isso não exatamente é uma teoria que vem diretamente do Jung, mas tem a ver com ele sim. O Jung chamava as funções de julgamento, na época dele, lá de funções racionais. O que isso quer dizer? São funções humanas, funções civilizadas, afeto, carinho, matemática, ciência, são coisas do humano. Então, pensamento e sentimento são coisas humanas. Um animal, ele não tem essa relação que o ser humano tem com essas coisas. A maneira do animal demonstrar afeto, a maneira dele julgar as coisas é diferente. Tem uma relação mais simplificada. Então, essa comparação, e por isso que ele falava de funções racionais. E as funções perceptivas ele chamava de irracionais. Em que sentido? Irracionais é que independem de espécie. Um lagarto cheira, enxerga, e um ser humano cheira e enxerga. Mais ou menos essa comparação, não importa que nível de evolução na espécie você tenha. E intuição, aqui tem uma sutil confusão, digamos assim, com o instinto, que um animal ele é altamente instintivo, ele vive a experiência. Para um animal selvagem, ele vive a experiência o tempo todo. Na verdade, até os animais, os pets dos nossos lares também vivem as experiências, e vocês sabem bem como é viver a experiência junto com os nossos pets. Mas vamos lá. As funções que o Jung chamava de racionais, Briggs e Myers chamaram de julgamento. Briggs e Myers são lá do MBTI. E que faz sentido, julgamento naquilo que eu expliquei nos outros vídeos, que é julgamento no sentido de escolha, de tomada de decisão, não um julgamento pejorativo. E a intuição e a sensação, que o Jung falou que eram irracionais, elas falam que são funções perceptivas. Eu percebo o mundo pelos meus órgãos do sentido e eu percebo o mundo pelas sacadas que a minha intuição me traz. O que elas perceberam é que as pessoas que tinham tipos dominantes julgamento ou tipos dominantes perceptivos tinham características diferentes na maneira de organizar o mundo. As pessoas que têm tipos dominantes julgamento, seja pensamento, seja sentimento, essas pessoas são mais organizadas, elas conseguem priorizar melhor as coisas, elas conseguem colocar um método para fazer melhor as coisas no mundo delas como um todo, elas se organizam melhor. Então, as pessoas que têm como função principal ou o pensamento ou o sentimento. Já as pessoas que têm como função principal a sensação ou a intuição são pessoas mais experimentais, são pessoas que se adaptam com mais facilidade, umas pessoas que têm mais flexibilidade para lidar com as coisas, que não se incomodam com o imprevisto, elas lidam bem com a imprevisibilidade das coisas. Então, essas letras P e J na avaliação de Myers e Briggs determinam isso, quanto que a pessoa é mais ou menos organizada para lidar com as coisas no mundo, como ela organiza o mundo dela. A questão é que lá na metodologia dos tipos e tal, essas letrinhas acabam indicando qual que é o tipo dominante da pessoa, se é um tipo pensamento, ou se é o tipo intuição, etc e tal. Por exemplo, qual a diferença entre um INTP e um INTJ? Um INTJ ele tem como função principal uma função intuitiva e a função auxiliar é o pensamento. E o INTP ele tem como função principal o pensamento e a função intuitiva é auxiliar. Principal pensamento, auxiliar, intuição. Mas aqui eu acho que a gente começa a entrar num nível técnico da teoria que eu não sei se contribui muito para essa nossa conversa. Se você quiser aprofundar isso, me deixa perguntas aqui que eu também respondo, a gente faz outro vídeo, fala e tal. Mas só para vocês saberem.
Então eu encerro aqui a minha série de vídeos de tipos psicológicos, expliquei um pouco mais dos tipos, dei algumas características interessantes, e de novo, cuidado com as palavras da forma como elas são usadas no nosso dia a dia. No contexto do tipo, elas têm uma característica muito específica. Um tipo pensamento não quer dizer que ele não tem sentimentos, que ele não gosta de pessoas. Um tipo sentimento não quer dizer que ele é burro, que ele não consegue fazer análises qualitativas e causais. Um tipo sensação não significa que ele não tem sacadas, que ele não tem ideias. E um tipo intuição não significa que ele é um perdido na vida, que ele só fica lá tendo intuição e não consegue resolver as coisas dele. Não tem nada a ver. Isso são só aspectos que são mais evidentes na pessoa, e umas são mais, outras menos, mas que elas podem lidar com tudo isso de maneira dinamicamente equilibrada. Beleza? Espero ter contribuído, um grande abraço e até mais.